A Bíblia fala de alguns desses. Mateus 13 e 20. Diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, se desvia. Há alguns irmãos que quando ouvem a palavra de Deus, recebem-na com alegria. De algum modo a palavra de Deus atinge suas emoções. Se não atingiu-lhes a raiz do coração, produzindo a verdadeira fé, entretanto atingiu-lhe as emoções. De modo que eles ficam alegres e felizes com a palavra. Sentem as boas novas como de fato boas novas, mas nunca abraçaram-na no recôndito do coração. De modo que quando vem a perseguição por causa da palavra de Deus, eles se desviam, eles se apartam, porque não tem raiz. Porque a palavra não entrou no mais íntimo de seus corações são como pedra e a raiz da palavra não conseguiu penetrar, ficou apenas na esfera das emoções. E cada um deve examinar-se para ver se não é um destes. Cada um deve provar-se a si próprio à luz do Espírito Santo e da palavra de Deus, para saber se não é alguém que está na igreja meramente por uma alegria, por uma emotividade. Hoje em dia, irmãos, muitos são os que estão na igreja só para a busca de um conforto pessoal. Seitas malignas, como essa que se chama de Universal, estão, porque já descobriram a fragilidade das emoções humanas, explorando o sofrimento dos homens, para poder criar uma dependência das pessoas em relação a esta igreja. É interessante observar que a Igreja Católica, há muito que fazia isso na Idade Média, prometendo que pelos seus sacramentos graça era disponibilizada. A Igreja Romana era como se fosse a mãe da pessoa, estava com a pessoa desde a criação dela, ou melhor, desde o nascimento dela até o dia da sua morte. A pessoa nascia, estava lá a Igreja Católica batizando. Chegava na adolescência, estava lá a Igreja Católica crismando. Chegava na idade adulta, estava lá a Igreja Católica dando a hóstia. Chegava na hora da morte, estava lá a Igreja Católica dando a extrema-unção, e a igreja dizia que era a mãe das pessoas. Era a madre igreja. A Igreja Católica explorava um sentimento natural de afeto que todos nós temos pela mãe. Ela explorava o sentimento filial para poder chamar as pessoas a si. E hoje a seita universal está fazendo o mesmo, explorando a fragilidade emocional das pessoas, criando uma dependência horrível. Mas as pessoas que estão lá não têm raiz. Se porventura surgisse agora uma perseguição por causa da palavra, muitas delas iriam debandar, porque não têm raiz em si mesmas. A igreja, irmãos, não é uma mera comunidade terapêutica. A igreja é o lugar onde os homens encontram Cristo. E como disse Paulo aos Romanos, pela tua fé tu estás firmes. Ou seja, tu não está firme pela minha fé, não. Tu está firme pela tua fé. Em Romanos 14, Paulo diz, tu tens fé? Tenha para ti mesmo. Meus irmãos, a fé de cada um. Aos de Corinto, Paulo diz, eu não quero ser dominador da vossa fé, quero ser participante da vossa alegria.